A paz do Senhor, irmãos, lição de número 10, o plano de livramento e o papel de Esther. Estamos aí entrando na reta final do nosso terceiro trimestre de 2024. Preste bem atenção nesse texto áudio, que vai nos dizer assim a palavra do Senhor. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4. Preste atenção. Nesse versículo, o profeta Isaías, ele faz uma afirmação que transpassa todos os séculos. Um Deus que trabalha em favor dos seus. Preste atenção. Por quê? Por que isso é tão importante? Porque dentro da história das religiões, quando nós vamos estudar os deuses, mitologia nórdica, egípcia, grega, nós vamos encontrar deuses, tá? Que eles são mais parecidos com homens deformados na sua forma psicológica, na sua forma social, do que modelos a ser seguidos. Então, quando nós olhamos para esses deuses, nós vemos homens divinizados. E agora, quando nós olhamos para o nosso Deus, o que nós enxergamos nele? Nós enxergamos um exemplo, um padrão de conduta e de moral que deve ser seguido. Abre lá, Levíticos 20, verso 7. E ele diz, sede santos. Por quê? Porque eu sou santo. Tá? E isso vai lá para a segunda carta de Pedro também, que vai dizer mesmo, sede santos, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo. Pronto. Essa é a nossa forma, a nossa base de caráter. Também os deuses das nações não tinham o desejo de ajudar o homem, e sim de satisfazer os seus desejos. Já o nosso Deus, o único Deus, por diversas vezes, diversas maneiras, ele auxilia o homem, certo? Das nossas situações. Ele olha, conhece aqueles que o adoram, traz livramento, cuidado, alimento, guerreia as nossas batalhas. Por que isso é importante? Para nós podermos dar entrada nesta lição. Porque nós vamos ver de uma forma quase que imperceptível, mas nós vamos ver Deus agindo pelo seu povo, ok? E a verdade prática vai dizer bem assim. E nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. Então vamos lá, esta é a lição de número 10. E tudo isso está aqui no nosso material, nesse PDF, certo? Que nós desenvolvemos toda a aula para você. Esse PDF tem todo o material, subsídio teológico, tem todos os versículos estão aqui registrados. Então vai lá, como que você pede o nosso PDF? É simples, entra aqui na descrição do vídeo, entra no nosso grupo do WhatsApp e eu mando para você esse material através do nosso grupo. Nosso grupo não é grupo de bom dia, não é grupo de figurinhas, é grupo de escola dominical, certo? Junto com esse material vai também esse cardzinho aqui, tá? Da lição. Todo dia tem um cardzinho com a nossa leitura diária. E não se esqueça, deixa um like, se inscreve, comenta para nós aí como que tem sido esta lição para você, como que está sendo dentro da sua classe. Deixa um comentário e isso nos ajuda muito. Vamos lá. O nosso primeiro tópico diz assim, o perigoso plano e o temor de Esther. Primeiro subtópico, lamento, choro e compadecimento. Veja bem, ao descobrir os propósitos de Amã, certo? Mordecai e todos os judeus de Suzã, eles vão se vestir de vestes de saco, vão jogar cinza sobre a cabeça, entendeu? E ao saber da situação de Mordecai, Esther vai fazer o que seria normal, ela vai mandar roupa para ele. Mas, por muitas vezes, nós agimos pelaquilo que nós vemos, pelaquilo que nós compreendemos. E são medidas paliativas.
Mardoqueu, Mordecai, Mardoqueu tem a ver com tradução, tá? Lembra que eu falei? Revista e corrigida Mardoqueu, revista e atualizada Mardocai, é Mordecai, tá bom? Então, veja bem, Mardoqueu, ele não queria chamar a atenção pro que ele estava passando. O que ele estava fazendo? Ele queria apenas que Esther notasse que alguma coisa estava acontecendo ali. Os seus sinceros sentimentos eram que o de todos os judeus da província, porque eles estavam passando por dias difíceis, ou seja, a morte estava decretada. Mas era preciso que a rainha soubesse do que estava acontecendo. E muitas vezes, irmãos, compartilhar os nossos sentimentos é uma bênção, é uma dádiva. E quando nós compartilhamos os nossos sentimentos, lógico, pessoa certa, pessoa séria, Deus usa, Deus usa essas pessoas para nos abençoar, tá? E foi o que Mardoqueu fez. Ele fez a notícia chegar até Esther, porque no palácio ela não sabia de nada. Mas quando a notícia chega, ela começa a se preparar para resolver o problema. Mas o subtópico 2 vai falar exatamente sobre um obstáculo real. Tem uma expressão chamada regimento interno, regulamento interno, que é pouco conhecida hoje, tá? Pouco conhecida hoje, mas é muito importante, porque fala de um documento que cada empresa, cada instituição tem, seja religiosa ou não, tá? Que fala de padrões de comportamento, linguajar, vestimenta, como se portar dentro de algum lugar. Por exemplo, você já recebeu um convite de casamento que está lá dentro do convite? Traje, esporte fino, casual, formal. Ou seja, ali está dizendo que existe uma forma de se vestir para determinada ocasião, tá? E hoje as pessoas não dão muita bola para isso, acham que pode ir de qualquer jeito. Não. Existe um regulamento, tá? E quando nós olhamos para esse momento, nós vamos ver que dentro do palácio havia um regulamento. Que regulamento é esse? Que só poderia chegar à presença do rei aqueles, preste atenção, aqueles que ele permitisse. Nem todo mundo poderia chegar lá. E isso para nós parece meio estranho, mas preste atenção. Ó, olha aqui para o nosso país. Quando o presidente e vice-presidente vão viajar, o presidente da Câmara precisa ficar, certo? É quase impossível os dois viajarem juntos, mas ao mesmo tempo, não juntos, ao mesmo tempo. Mas quando isso acontece, o presidente da Câmara fica. Por quê? Essa é a cadeia de comando. Presidente, vice-presidente, presidente da Câmara dos Deputados, certo? Então, é a cadeia de comando no Brasil. Nos países que têm monarquia, rei e rainha não moram juntos, eles estão no mesmo palácio, ambientes diferentes. Precisa viajar, dificilmente eles vão viajar junto. Vamos olhar para a Inglaterra, que é o nosso referencial de monarquia. Aonde o rei está, o rei Charles está, o príncipe William não está. Por quê? Porque não pode se quebrar a cadeia de comando. É um regulamento de vestimenta, por exemplo, eu sempre achei muito interessante a Rainha Elizabeth, que ela sempre usou roupa colorida, certo? E ninguém podia usar roupa da mesma cor que ela. Então, todas as vezes que eles iam para uma cerimônia oficial, eles sabiam a cor que a rainha de roupa que a rainha ia usar. Ninguém podia usar a mesma cor. Faz parte do regimento interno. E o Palácio de Suzano também tinha o seu regimento. E isso é importante. Por quê? Porque nós entramos no terceiro subtópico, autoritarismo e morte. Por que havia essa lei que não podia entrar no palácio sem ser chamada pelo rei? Porque no decorrer da história, muitos reis e ditadores foram mortos dentro do trono. Pessoas chegavam ali, e isso aconteceu com Assuero em 465.
tá? Então, irmãos, é muito importante nós olharmos a história e vermos que existe um motivo para todas as coisas, né? Aqui na nossa lição, fala de Muammar Gaddafi, tá? Que ele foi um ditador que foi morto dentro do palácio pelos seus súditos. Então, é muito importante nós entendermos que existe um motivo para todas as coisas. Essas leis, essas restrições, existe um motivo. E isso, irmãos, nós precisamos olhar e ver também a nossa forma de viver. O Senhor também tem um regulamento, uma forma de nós nos portarmos como servos e servas de Deus. E isto vai influenciar muitas coisas na nossa vida comum, tá? Nós estamos falando do plano de livramento, certo? E como Esther vai agir isso? Tanto Esther como Mordecai só puderam agir porque ele sabia como funcionava no palácio, tá? O subtópico do o tópico 2 vai dizer assim: Mardoqueu convence Esther. O primeiro subtópico, a confiança na providência divina. Olha só, para um livro que não aparece o nome de Deus, o livro de Esther está absurdamente recheado de referências diretas à oração, jejum e na confiança na ação direta do Senhor, na vida e na história do seu povo e de todo o império. Então preste atenção. Olha só, a maior forma de ateísmo que existe não é dizer que Deus não exista, mas é viver como se ele não existisse. Muitos dentro das nossas igrejas, da nossa comunidade cristã, fala de Deus, canta de Deus, prega de Deus, anda como crente, fala, vive como crente na igreja. Mas na sua vivência comum, a presença de Deus não é notada na sua vida. No livro de Esther, não se fala de Deus. No nome de Deus não existe, mas a presença de Deus está ali em todo o tempo. E olha o que Mardoqueu vai dizer para Esther, Esther 4,14, quando ele manda a mensagem para ela e diz, olha, e ela vai dizer assim, não sei se vou conseguir resolver. Mardoqueu olha e diz para ela, socorro e livramento de outra parte virá. Ou seja, na cabeça de Mardoqueu, o livramento era certo, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Ele conhecia o Deus que ele estava pregando a sua mensagem, servindo a ele. Tá? Quando nós valorizamos pessoas, por mais importantes que sejam, nós nos esquecemos que o socorro vem de Deus. Vemos nessas pessoas como se elas fossem ídolos. Deus abomina todo tipo de idolatria. Por quê? O que é idolatria? Não é somente se ajoelhar diante de uma imagem, mas idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Aí nós vamos ver que Esther também conhecia essa ideia. E isso é o subtópico 2. Primeiro Deus, depois os homens. Ó, Esther sabia que ela ia ter que agir. Porém, como nós já falamos, existia todo um regulamento, um regimento interno, que ela só poderia estar diante do rei se ela fosse chamada. Então aprendemos algo muito rico e importante com Esther, né, nesses momentos de crise. Antes de agir, ore. Ore. Busque a Deus em oração.
Irmãos, isso para nós parece, ah, não, tá chovendo no molhado. É algo que para nós é normal. Não é normal, irmãos. Nós estamos aí cheio de pessoas, líderes, pastores, que estão consagrando sem orar. Estão dando congregações, igrejas sem orar. Nós estamos cheios de crentes que estão fazendo negócio, aceitando propostas, casando-se, separando, criando filhos, tomando todas as decisões da vida sem oração, tá? Nós precisamos pautar a nossa vida por uma vida de oração, tá? As nossas decisões são decisões que devem ser registradas por oração. Eu já tomei decisões, e para tristeza minha eu falo, tomei decisões sem orar. E o que aconteceu? Só quebrei a cara, tá? Então, o que Esther vai fazer? Durante 3 dias, ela chama suas moças, ela convoca Mardoqueu e todos os judeus de Suzã para quê? Para orarem, para orar, jejuar, pedir não somente livramento, mas que Deus desse sabedoria, que Deus desse oportunidade, que Deus a usasse naquele momento. Atitudes e decisões que revelam a existência ou não de Deus na sua vida cotidiana. Tá? Porque tem muita gente que fala de Deus, prega de Deus, mas não age como se Deus existisse. De outra maneira, nós temos pessoas muito mais simples que falam pouco, mas a sua vida é recheada da presença de Deus. E o subtópico de número 3 diz: confiança em Deus não é tentá-lo. E nesse subtópico eu quero resgatar uma passagem do livro A Quarta Dimensão, do pastor Paul Yojicho, que ele vai contar de 2 moças que estavam na casa dela e queria muito ir num culto, um culto especial que ia ter na sua igreja, mas elas tinham que passar por uma ponte, né? E tinha um rio debaixo e chovendo muito, e eles já tinham avisado que ia ter inundação e possivelmente passaria sobre a ponte. E o que as moças declaram? Não, nós vamos. Em o nome de Jesus nós vamos. E se possível, se necessário for, nós andaremos sobre as águas. E elas foram. Na volta, elas viram que a ponte estava sendo coberta pelas águas. E num ato de imprudência, elas atravessaram. E qual o resultado? Morreram afogadas. Tá? Ai, mas elas foram fazer a obra de Deus. Elas foram fazer a obra de Deus, realizar a vontade de Deus. Mas veja bem, confiar em Deus, olha só, confiar em Deus não é tentá-lo. Elas poderiam ficar tristes, mas ficar em casa. Quando Esther vai diante do rei, ela não está tentando o rei. Ela não está tentando a Deus. O que ela está fazendo? Ela está agindo em prol da sua nação. Se nós voltarmos para Daniel, capítulo 3, versículos de 16 a 18, nós vamos ver Ananias, Misael e Azarias, né? Mesaque, Sadraque e Abidnego, certo? Ananias, Misael e Azarias é o nome hebraico. Sadraque, Mesaque e Abidnego é o nome persa, babilônico, né? E o que eles vão fazer? Quando toca-se a trombeta para que eles adorassem, eles não adoraram. E eles falaram assim, ó, nós tomamos a decisão de não adorar e nós assumimos a consequência. Mas veja bem, rei, se o Senhor nos livrar da fornalha, amém, ele é Deus. Mas se ele não nos livrar, ele continua sendo Deus. Ele é Deus da mesma forma. Estamos em um tempo que, para que confiarmos em Deus, ele precisa fazer tudo o que queremos, pois somente assim ele poderá provar o seu poder. Irmãos, isso é uma balela, certo? Isso não é uma verdade bíblica, mas sim uma forma clara de desrespeito e falta de fé na
vontade de Deus. É fácil? Não é fácil. Mas quando nós compreendemos que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, nós nos submetemos à vontade do Senhor. Já o nosso subtópico de número 3, ele vai dizer assim: o plano. Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Simples assim, tá? Mas vamos ver como que vai desencadear esse plano. O primeiro subtópico: prudência, preparação e ação. Veja bem, prudência, preparação e ação. Todos nós sabemos que havia uma grande necessidade, uma urgência diante dos judeus de Esther, e nesse momento ela era a única que poderia resolver. Mas ela não saiu correndo, não saiu desesperada, não saiu pulando na presença do rei porque ela seria morta. Ela vai criar um plano. Ela vai criar um plano. E para esse plano dar certo, ela precisava de uma preparação espiritual e também de uma preparação física. Vamos lá, o que era o plano? O plano era simples. Era entrar na presença do rei, convidá-lo para um banquete e expor toda a situação. Mas como desenrolar esse plano? Se ela tinha a possibilidade de chegar diante do rei e não ser aceita, chegar diante do rei e ele não estender o cetro para ela. Só seria possível isso acontecer se ela tivesse o primeiro passo, que é a preparação espiritual. Lembra? O que ela fez? Reuniu todo mundo e ela foi orar e jejuar por 3 dias. 3 dias, sem comer, sem beber, buscando a presença de Deus. Irmãos, pare e pense. Ela, para resolver aquilo que ela estava necessitando, ela toma uma decisão espiritual. Agora, minha pergunta para você: como você está tomando as tuas decisões espirituais? Está fazendo como você pensa ou você está entrando na presença de Deus? Esther está nos ensinando que soluções desesperadas dificilmente dão resultado. Mas quando nós colocamos tudo e dependemos de Deus, o Senhor age em nosso favor. Tudo bem. Preparou-se espiritualmente, orou, jejuou, creu, estão orando com ela. Segunda parte do plano: preparação física. Esther capítulo 1, versículo 5. Esther capítulo 5, versículo 1 diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu os seus trajes de rainha, ficou de pé no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei, e o rei estava no trono de frente para a entrada. O que acontece? Ela não entra, mesmo depois de orar e jejuar, ela não entra. O que ela faz? Ela fica parada, ela se veste, coloca as suas melhores roupas, as suas roupas de rainha, e ela vai até o pátio, aonde o rei pudesse vê-la. Ela não é precipitada, ela não é afobada, ela não faz tudo conforme a sua mente. Ela entra ela entende, Esther entende a necessidade de ser chamada pelo rei. Então, veja bem, tem toda uma preparação, toda uma circunstância. Ela quer ser notada pelo rei. Então ela coloca o que ela tem de melhor. Preste atenção no que eu vou te dizer assim. Quer ser o melhor professor? Se prepara. Se prepara. Veste a sua melhor roupa. Pega a sua melhor lição. Prepara a sua melhor aula. Para que você possa ser visto e se tornar agradável diante do rei. Vamos espiritualizar a coisa aqui, mas isso é sério. O subtópico 2 diz assim:
estendendo o cetro. Quando o Assuero vê Esther, certo? Esther 5:2, ele vê Esther, ele estende o cetro para ela, ela sai do pátio onde ela está, ela percorre todo o salão do rei e ela toca no cetro, ela beija o cetro, ok? Isso quer dizer que Esther conhecia os protocolos. Irmãos, por que muitos, principalmente os nossos jovens, estão sofrendo hoje? Porque eles não têm protocolo. Eles não entendem as situações, que existe um tempo, pausas, horas que parece que Deus não está falando. Por que tem muito obreiro se arrebentando hoje? Porque é tudo atropelado, né? Esther espera que o cetro seja estendida. Esther espera ser chamada, tá? Ela fica à disposição da vontade do rei. Existe um tempo, nós gostamos muito de Eclesiastes capítulo 3, existe um tempo determinado para todas as coisas. Isso é bonito de falar, é difícil de viver. Mas Esther estava vivendo exatamente isso. E no tempo certo, o rei olha para ele e pergunta: "O que é que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Até metade do meu reino." Ele não estava oferecendo o reino. Ele estava sendo cordial e favorável a ela. Só que veja bem, naquele momento ela podia ter pedido. Só que talvez não tivesse o mesmo efeito. O que ela faz? Ela fala: "Ó, senhor rei, sabe o que eu quero? Eu quero que o senhor participe comigo de um banquete." Ela não falou que eram 2 banquetes, ela falou um banquete. Um banquete com Amã. Pronto. Pronto, irmãos. O rei se derrete por causa dela. Ela sabia as pedras que precisava pisar. Ela sabia os passos que era necessário dar. Aí nós entramos no nosso terceiro subtópico. E o terceiro subtópico diz assim: em sintonia com Deus. Homens e mulheres de Deus que vivem uma vida de oração e submissão à palavra conhecem a voz e a vontade de Deus. Sabemos que o coração do homem é enganoso. Provérbios 17, 9 e 10. Assim, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu, o Senhor, sondo o coração, e eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Veja bem, Esther conhecia os protocolos, Esther conhecia a voz de Deus, e Esther sabia que o Senhor estava direcionando a sua vida, os seus caminhos, segundo a vontade dele. Porque intimidade com Deus, irmãos, não vem de palavras, mas de atitudes que demonstram a vida com o Senhor. Passos que Esther e Mordecai estavam dando diretamente em direção do Senhor, ligados à vontade de Deus. Eles não fizeram o que eles imaginaram, eles não se reuniram para arquitetar um plano, chamando Hataque, chamando os outros conselheiros do rei, não. Eles simplesmente oraram a Deus, buscaram do Senhor, e o Senhor deu os seus desígnios. Os desígnios do Senhor são perfeitos. O caminho do Senhor é perfeito. E ele vai guiando Esther e Mordecai em todos os detalhes. Irmãos, preste muita atenção nisso, tá? Muitas vezes nós estamos nos batendo. Muitas vezes nós estamos correndo de um lado para o outro, tentando alcançar soluções para a nossa vida. Mas a solução é simples, é estar ligado ao trono de Deus. A conclusão da nossa lição diz assim, ó: confiar em Deus e depender dele
nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas da nossa vida. O Deus Todo-Poderoso jamais perde o controle. Você está compreendendo o que isso quer dizer? Que por mais que para mim e para você pareça perdido, o controle está nas mãos do Senhor. Parece que não existe jeito ou solução. A solução está onde? Nas mãos do Senhor. E qual a minha responsabilidade? A tua responsabilidade? Nos colocarmos diante dele e confiarmos nele. Por mais que muitas vezes pareça impossível, o meu Deus e o teu Deus ainda faz o do impossível possível. Tá bom? Deus te abençoe e eu te espero na nossa lição de número 11.